A passagem de hoje é Jeremias 10, versículos 6 a 16. Vamos ler juntos. Ninguém há semelhante a ti, ó Senhor. Tu és grande, e grande é o teu nome em força. Quem te não temeria a ti, ó Rei das nações? Pois isso só a ti pertence. Porquanto, entre todos os sábios das nações e em todo o seu reino, ninguém há semelhante a ti. Mas eles todos se embruteceram e se tornaram loucos. Ensino de vaidades é o madeiro. Trazem prata estendida de Tarsis e ouro de Ufaz, trabalho do artífice e das mãos do fundidor. Fazem suas vestes de azul celeste e púrpura. Obra de sábios são todos eles. Mas o Senhor Deus é a verdade. Ele mesmo é o Deus vivo e o Rei eterno. Do seu furor treme a terra, e as nações não podem suportar a sua indignação. Assim lhes direis: os deuses que não fizeram os céus e a terra desaparecerão da terra e de debaixo deste céu. Ele fez a terra pelo seu poder. Ele estabeleceu o mundo por sua sabedoria, e com a sua inteligência estendeu os céus. Fazendo ele soar a voz, logo há ruído de águas no céu, e sobem os vapores da extremidade da terra. Ele faz os relâmpagos para a chuva, e faz sair o vento dos seus tesouros. Todo homem se embruteceu e não tem ciência. Envergonha-se todo fundidor da sua imagem de escultura, porque sua imagem fundida mentira é, e não há espírito nela. Vaidades são obra de enganos. No tempo da sua visitação, virão a perecer. Não é semelhante a estes a porção de Jacó, porque ele é o Criador de todas as coisas, e Israel é a vara da sua herança. Senhor dos exércitos é o seu nome. Amém. Com o título, Ninguém há semelhante a ti, vamos compartilhar a palavra nesta manhã. O povo de Judá cometeu o ato mais insensato do mundo. Essa insensatez foi comparar o Deus incomparável com os ídolos. E isso não terminou em uma simples comparação. O povo de Judá acabou escolhendo os ídolos, e não Deus. O texto de hoje se coloca contra essa atitude do povo de Judá. Ele nos diz o que é correto. Ele nos fala sobre quem Deus é, porque Deus é aquele que não pode ser comparado, e nos apresenta o próprio Deus. Primeiro, Deus é incomparável porque Ele é o Criador de todo o universo e de todas as coisas. Vamos ler juntos o versículo 12 do texto de hoje. Vamos ler juntos. Ele fez a terra pelo seu poder. Ele estabeleceu o mundo por sua sabedoria, e com a sua inteligência estendeu os céus. Amém. O profeta Jeremias registra que o Senhor fez a terra pelo seu poder, estabeleceu o mundo por sua sabedoria e estendeu os céus com a sua inteligência. Deus é o Criador que fez existir todo o universo e todas as coisas. Em linguagem filosófica, Ele é a primeira causa, a causa primeira. Mas pelo que as pessoas trocaram esse Deus Criador? Elas o trocaram por ídolos. Vamos ler juntos o versículo 9. Vamos ler juntos. Trazem prata estendida de Tarsis e ouro de Ufaz, trabalho do artífice e das mãos do fundidor. Fazem suas vestes de azul celeste e púrpura, obra de sábios, são todos eles. Amém. Aqui, no versículo 9, fica muito claro que tipo de existência era o ídolo pelo qual o povo de Judá trocou Deus. Era algo enfeitado com prata trazida de Tarsis e ouro trazido de Ufaz. Era vistoso e bonito, mas que tipo de coisa era? Era algo feito pelas mãos de artífices e fundidores. Ou seja, era algo feito por mãos humanas. Podia ter sido feito com habilidade e beleza, mas um ídolo é apenas algo feito pelas mãos das pessoas. Portanto, ele não tem poder para criar coisa alguma, nem possui qualquer influência própria. Ele não é, por si mesmo, a primeira causa da filosofia, mas um resultado produzido por incontáveis causas. O ídolo é exatamente isso. Sem a ajuda do artífice e do fundidor, ele nem sequer poderia existir. O ídolo é exatamente esse tipo de coisa. O que o povo de Judá trocou foi isto: o Deus Criador, que fez todo o universo e todas as coisas, por um ídolo feito pelas mãos humanas. O que as pessoas trocaram, o que as pessoas inverteram, foi exatamente isso. Em segundo lugar,
O versículo 13 nos mostra que tipo de Deus incomparável ele é. Vamos ler juntos o versículo 13. Fazendo ele soar a voz, logo há ruído de águas no céu, e sobem os vapores da extremidade da terra. Ele faz os relâmpagos para a chuva, e faz sair o vento dos seus tesouros. Amém. A causa do grande ruído das águas no céu é a voz de Deus. Deus ordena, e as muitas águas passam a existir no céu. Deus faz subir as nuvens desde os confins da terra, faz cair a chuva, faz brilhar os relâmpagos e faz soprar o vento. Em todas essas coisas, Deus é a causa, e não apenas uma causa, mas a primeira causa. Aquele que realiza essas obras sem precisar de ajuda alguma é o nosso Deus, o Deus Criador. Hoje em dia estamos na época das chuvas, e muitas vezes a chuva cai de repente, como se fosse derramada. Em algumas regiões do país, as águas subiram repentinamente e houve lugares que sofreram danos com estradas alagadas. Vivemos em uma época em que a ciência do século XXI se desenvolveu de modo avançado, uma época de IA e de tantas outras coisas. Mesmo assim, quando chove, somos criaturas que não têm escolha a não ser receber a chuva. Existe tecnologia capaz de fazer chover por um breve momento, mas os efeitos colaterais foram grandes demais. Podemos até fazer o vento soprar um pouco, mas quando vem um tufão, só nos resta encolher-nos. Quando chove, somos molhados. Quando o vento sopra, somos atingidos por ele. Nós, seres humanos, somos exatamente esse tipo de existência. Em contraste, quem é Deus? Deus é aquele que pode fazer essas coisas surgirem. Ele faz existir a água, faz as nuvens subirem, faz chover, faz relampejar e faz o vento soprar. Esse é o nosso Deus. É nesse ponto que Deus é diferente dos ídolos. Quando Deus faz o vento soprar, o ídolo não pode fazer outra coisa senão cair. Quando Deus faz a chuva descer, o ídolo não pode fazer outra coisa senão ficar molhado. Ao meditarmos nesta palavra hoje, seria bom examinarmos o quanto temos colocado Deus no lugar que pertence a Deus. Mesmo dizendo que cremos em Deus, muitas vezes colocamos Deus ao lado dos ídolos. Talvez alguém pense: o que isso quer dizer? Eu nunca fiz um ídolo e nunca me prostrei diante de um ídolo nem uma vez. Você pode pensar assim. Mas o que significa colocar Deus e os ídolos lado a lado, ou tratar Deus como se fosse um ídolo? É não ajustar a nossa vida à vontade de Deus, mas desejar que Deus se ajuste à nossa vontade. Esse tipo de pensamento e atitude coloca Deus ao lado dos ídolos, e olha para Deus como se ele fosse um ídolo. Muitos cristãos dizem que creem em Deus, mas buscam a ajuda de Deus para realizar a própria vontade. Pode parecer que não há nada de errado nisso, mas, falando com rigor, isso inverte o Senhor e o servo. Deus não é um gênio de lâmpada mágica que existe para realizar os nossos desejos. Ele também não é como uma vara mágica dos antigos contos populares. Essa atitude de tratar Deus como uma lâmpada mágica ou uma vara mágica é a atitude que coloca Deus ao lado dos ídolos. A atitude que olha para Deus como se ele fosse um ídolo. Servir a Deus como se ele fosse um ídolo não é viver ajustando-se à vontade de Deus. Não é perguntar: Deus, o que o Senhor deseja agora? Deus, o que o Senhor quer agora? E então ajustar a nossa vida e a nossa vontade à vontade de Deus. Pelo contrário, é usar Deus para realizar a nossa própria vontade. Talvez não seja um ídolo talhado à mão. Talvez não seja um ídolo fundido à mão. Mas o ídolo talhado no coração e moldado pelo pensamento é exatamente esse tipo de ídolo. Uma vida que diz servir a Deus, mas na verdade não serve a Deus e apenas adora um ídolo. Adora um ídolo talhado no coração. É exatamente esse tipo de vida. Amados irmãos e irmãs, hoje eu peço que olhemos para nós mesmos e vejamos se também não somos pessoas que servem a ídolos. E peço que vejamos se também não estamos talhando ídolos no coração. Jonas recebeu a ordem de ir a Nínive,
mas tomou um navio para Tarsis. Mesmo assim, ele provavelmente se considerava um homem fiel a Deus, e até um servo de Deus. Nos pensamentos que temos com facilidade e nas atitudes que nos são familiares, pode haver elementos que estão do lado oposto a Deus. Elementos idolátricos como esses. Esse é justamente o ídolo talhado no coração. Quem é o verdadeiro Senhor? Quem é o verdadeiro Rei? Se confessamos que Deus é o nosso Senhor e Rei, precisamos examinar seriamente que lugar Ele ocupa em nossa vida. Que este seja um dia vivido segundo a vontade de Deus e para cumprir a sua vontade. Um dia em que Deus seja o verdadeiro Senhor, o verdadeiro Rei, e governe segundo a sua vontade. Eu os abençoo em nome do Senhor, para que a vida de todos nós coloque Deus no lugar que pertence a Deus.